Você tem vontade de começar a desenvolver o gosto pela leitura, mas acaba não conseguindo? Você queria ser uma pessoa que lê mais livros, mas assim bate aquela preguiça, você não tem vontade, não tem motivação para começar a ler? Se esse for o teu caso, esse vídeo é para você. Esse momento que nós estamos vivendo de quarentena é um momento excelente para você começar a desenvolver esse hábito, mais do que isso, gosto pela leitura. Mas existe uma barreira de entrada muito grande que impede pessoas de começarem a criar essa rotina de você ter uma leitura, de você poder se enriquecer com o conteúdo dos livros e tudo mais. Então eu vou dar algumas dicas aqui para você conseguir romper essa barreira inicial e aos poucos começar a pegar gosto, para que não seja aquele sofrimento toda hora que você tiver que ler algum livro. Primeiro ponto, uma provocação aqui. Quando essa quarentena acabar, quantos livros você vai ter lido? Essa é uma pergunta que é um soco no estômago ou um tapa na cara de muitas pessoas, porque a resposta da grande maioria vai ser nenhum. E não é por falta de tempo, ainda mais agora. A questão é falta de comprometimento, de dedicação, de ter um método, assim, porque se fala, poxa, Paulo, eu queria ler, mas ainda parece que nessa quarentena é mais difícil porque a gente fica mais preguiçoso ainda. E é verdade, porque quando a sua rotina é quebrada, assim, realmente você acaba ficando mais preguiçoso. Então, uma dica bacana que eu podia dar a vocês é a seguinte. Primeiro, procure um livro que seja fácil de ler nesse início. Se você não tem o hábito de ler, procure um livro que seja fácil e que seja do seu interesse, que seja gostoso. Não tente começar com algo muito difícil. Comece com um livro curtinho, para você ter aquela sensação de ter completado o livro, que é muito importante, porque essa frustração de você parar o livro na metade e começar e não terminar, isso só vai te afastar mais do hábito da leitura. Então comece com um livro fácil, um livro bacana. Uma boa recomendação que eu poderia deixar aqui é O Alquimista, do Paulo Coelho, que é um livro que fez comigo lá atrás, quando eu era adolescente. Consegui romper essa barreira também para desenvolver o gosto pela leitura, e acredito que possa ajudar bastante você. É um livro muito bom, é um livro um dos meus preferidos, e ainda mais nesse momento que a gente de reflexão que a gente está vivendo, eu acho que vai ser um livro que vai ser muito legal para você. Se você não leu, fica essa dica. Se você já leu, convido você até talvez reler esse livro, porque agora você vai ter outras interpretações e tudo mais. É um livro muito gostoso, muito fácil de ler. Então essa é uma das dicas. Segundo ponto, se você... Porque, na verdade, só voltando um pouco, como é que a gente aprende alguma coisa? Muito está ligado à emoção que a gente tem no momento da aprendizagem. Vou dar um exemplo aqui para entender melhor essa história. Quando você começou Você lembra a primeira vez que você conseguiu andar de bicicleta sem as rodinhas? Aquela sensação de você estar equilibrado? Eu lembro até hoje, eu era bem criancinha e até hoje aquela euforia de conseguir pedalar, e é uma coisa que eu nunca mais esqueci, é lógico, andar de bicicleta, assim como todos nós, mas veja como está relacionada à emoção. Eu senti uma alegria, uma euforia, foi uma coisa que me deu muito prazer naquela hora. Enquanto que na leitura, eu comecei lá atrás na escola lendo aqueles livros literários que hoje eu vejo o valor deles, são excelentes romances assim de José de Alencar, Machado de Assis e tantos outros. Mas naquela época talvez eu não tivesse a maturidade para apreciar uma obra daquela, então para mim era muito chato ler esses livros. E acredito que para a maioria das pessoas também. E daí quando eu peguei e li O Alquimista, isso meio que destravou em mim, assim. Falei, poxa, eu associei em vez daquele sofrimento de estudar pela prova, porque o professor estava cobrando e tal, aquela emoção negativa que eu tinha, eu parei e vi uma história bem bacana, assim, com um final bem legal, e daí comecei a desenvolver esse hábito. Depois eu comecei a ler também livros da Agatha Christie, que eu sempre gostei dessa coisa de detetive, de mistério, e daí comecei a gostar mais ainda. Depois fui para vários outros aí, e conforme eu fui evoluindo, eu fui pegando livros mais densos, mais pesados, até chegar a livros muito grandes como, sei lá, Há 2000 Anos, de Chico Xavier, ou grandes romances clássicos aí de Dante Alighieri, Divina Comédia, que é um poema italiano super difícil, ou Dom Quixote, Dostoiévski e tantos outros. Mas esses são livros assim, jamais comece por eles, porque talvez você vá desenvolver uma aversão à leitura, que é o que acontece a muitas pessoas. Então comece com algo fácil. Outra dica que eu dou, tenha um ritual. Não deixe assim, olha, quando eu tiver um tempo eu leio. Se você fizer isso, você não vai ler nunca. Então tem um ritual, por exemplo, de ler sempre no mesmo horário. Seja para você, se for antes de dormir, o melhor, que funciona melhor, ou se for logo cedo pela manhã, antes de começar a trabalhar. Eu gosto de ler logo cedo pela manhã, é a primeira coisa que eu faço.
faz um café, um chá, torne um ambiente agradável, faça do momento da leitura um ritual gostoso para você ler ali. E daí aqui tem uma dica bacana também que vai destravar muitas pessoas. Deixa um timer assim no relógio ou no celular de 15 minutos, 10 minutos talvez, para você que esteja iniciando, não mais do que isso. Leia 10 minutos, pare. Ah, Paulo, mas se eu tiver com vontade de ler mais? Se você achar que deve continuar, continue, mas nesse começo eu não aconselho. Pare com 10 e fique com aquele gostinho de quero mais pro dia seguinte, que isso vai te ajudar a deixar uma coisa leve e é uma coisa que é melhor você fazer 10 minutos todos os dias do que você querer começar com 20, fazer o primeiro, o segundo, o terceiro e no quarto você já não faz mais. Então comece pequeno nesse início. Que outra dica que eu poderia dar? Que livro, se o livro estiver chato também, não se obrigue a tentar ler até o final. Você tem que desenvolver uma relação de prazer com a leitura e não de sofrimento. Então, leia livros que você goste realmente, direcionados no seu tema, uma coisa que você tem interesse em aprender. É muito bacana. E Paulo, como é que eu pego agora livro nessa época de quarentena, shopping fechado, não sei o quê? Tem muitos e-mails aí. Eu sou muito parceiro do Kindle, tá aqui, ó. Não vou sair por causa do microfone, mas eu tenho o Kindle agora, já acostumei, leio só com ele e tenho essa facilidade, porque por ler no Kindle eu tenho uma biblioteca mundial praticamente ali a um toque de distância, então eu posso pegar qualquer livro em qualquer língua e isso é muito prático. Mas para você que não tem o Kindle ou que faz questão de ler no papel, pegue um livro que está lá encostado, que faz tempo que você não lê, pegue emprestado, tem meios de você conseguir. O importante agora é você ler algo legal, para quando acabar essa quarentena, você esteja já com o teu músculo mental mais fortalecido da leitura e você consiga, saindo dela, conseguir já ter se fortalecido ao longo desse tempo, para não chegar lá no final da quarentena, poxa, tive todo esse tempo livre, tive toda essa oportunidade aí de desenvolver o gosto pela leitura e passei, assim, fiquei só assistindo série, e eu também assisto série, poxa, eu tô assistindo aquela Kingdom no Netflix, que é coreana, é meio que um Walking Dead, assim, histórico coreano, que eu tô gostando bastante. Terminei BoJack Horseman, que é um desenho também. Então eu gosto também bastante de série, filme, mas eu separo o meu tempo da leitura. 10 minutos por dia, todo mundo tem. Eu leio um pouco mais que isso hoje, mas o segredo para você ler bastante não é ler muitas horas, é ter consistência ao longo do tempo. Então, essa é uma dica. Outra dica ainda, você vê, eu vou soltando várias aí, vai prestando atenção ao longo do vídeo. Você, por exemplo, se livrar das tentações. Se você quer deitar, quer ler antes de dormir, e é bacana também porque você relaxa e tal, tudo mais, não tenha o tablet ou o celular por perto, que a tentação de você ficar vendo WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram e não pegar no livro é muito grande. Então procure separar o livro do celular ou do tablet para que você não tenha que lutar contra essa tentação e você saiba, não, agora é o meu momento da leitura. E mais alguma dica para ajudar você que eu estou pensando aqui? Pegue livros que você goste. Se você quiser, aí eu já não sei se talvez seja para você que está iniciando, mas eu tenho o hábito de ler 2, 3 livros ao mesmo tempo, de temas diferentes. Então, por exemplo, de manhã eu leio um, na hora do almoço eu leio outro, à noite eu leio outro, para você ficar sempre, não cair numa monotoidade. Então, essa é uma dica também, talvez não seja para você, mas se você gosta, não se obriga a ler o livro até o final, como eu te falei, se você fechar, agora o objetivo é você ter quilometragem de leitura, não é nem o conteúdo em si do livro, é mais desenvolver o gosto pela leitura. E aproveite esse momento porque o tempo vai passar. Sim, era isso que eu queria lembrar. Programe se você quer... Não, Paulo, poxa, achei bacana tuas dicas, vou começar amanhã. Programe já hoje o horário que você vai ler, programe já o local que você vai ler, já deixe o livro ali pronto, crie uma resistência zero, assim, sem nenhuma barreira para você simplesmente pegar o livro e começar a ler. Se você falar, poxa, amanhã eu vou fazer isso, daí você para pensar qual livro, como é que você vai conseguir, onde é que você vai... Não, deixa tudo pronto. Amanhã, chegou no horário 7h15, por exemplo, eu vou sentar no meu escritório e vou ler 10 minutos do livro tal. Pronto. Tem esse planejamento que você vai ver que você vai conseguir destravar esse início. Fica essa dica então, comecinho ali é mais difícil, mas 10 minutos aí tá o segredo, não deixar muito difícil nesse começo para você conseguir vencer essa barreira de entrada, porque uma vez que você vença e você desenvolva o gosto pela leitura e você faça isso de um hábito e você incorpore isso daí realmente, daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, você vai ser uma pessoa incrivelmente superior à sua versão que não lê. Então preste bem atenção nisso.
pequenos esforços com consistência ao longo do tempo é o sucesso, é o segredo para o nosso sucesso e para o nosso crescimento. Aproveite então esse período, nem tudo é notícia ruim, aproveite para ler, para você se desenvolver e fica essa dica aí, tá bom? Essas dicas. Deixa essa reflexão, se você gostou e quer saber mais sobre material de desenvolvimento pessoal, dicas assim, convido você a se inscrever no meu canal no YouTube, se você ainda não é inscrito. Convido você também a acessar meu site, paulomachado.com, se quiser conhecer um pouco mais quem sou eu e como é o meu trabalho. E amanhã, não sei quando você está assistindo isso, mas amanhã, dia 23 de abril, às 19h30, eu vou fazer a primeira de uma série de lives conversando com pessoas ilustres aí sobre como a gente está passando por esse momento de quarentena, de crise, como é que a gente está respondendo a tudo isso que está acontecendo. Então, se você quiser acompanhar, é só você acessar lá no meu Instagram, paulo.machado.oficial, que eu vou estar entrevistando o Rafael Sartori, que é CEO da Alavan e criador do YouPlanner, um cara muito fantástico, um amigo meu, e tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo bem bacana. Então, se quiser acompanhar lá, vai ser um prazer ter a sua audiência. Por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima.